começar aqui a nossa gravação, né? Nossa 18ª aula remota. Eu só vou confirmar aqui para não perder as nossas contas. 18ª aula, tá? Na qual vamos abordar os pontos tratados pelos integrantes das instituições na audiência pública realizada no dia 5 de julho de 2019, lá no plenário das comissões, lá da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, onde compareceram, né, onde estavam presentes os representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, da Polícia Civil, da Polícia Militar e das entidades psicossociais, né, que dão apoio às vítimas de violência doméstica aqui em Contagem, tá? Então, é uma microesfera, é uma microcomposição institucional baseada aqui em Contagem. As mesmas instituições, né, temos nos diversos municípios. Municípios, quando a gente fala, né, de estrutura administrativa, né, poder executivo, e de comarca, o nome é comarca, quando a gente fala de estrutura judiciária, tá? Quando a gente fala em estrutura administrativa, é o município de Contagem, né? E quando a gente fala de estrutura judiciária, é a comarca de Contagem. Ok? Há essa diferença de denominação para delimitar a ação de cada instituição, no caso de cada poder. Ok? Vamos aqui para o que nos aguarda. Deixa eu aqui compartilhar. Né? Então, quem é aí da manhã que vai dar as boas-vindas aí para os nossos alunos aliás, o pessoal da noite vai dar as boas-vindas para o pessoal da manhã, Guilherme, Bruno, que estão com áudio. Eu acho que a Inara continua sem áudio. Eu acho que a Inara aí, né, perdeu o microfone dela e até hoje está buscando o seu microfone. Não é isso, Inara? Bem-vinda, viu? Escreva aí no chat que eu fico aqui olhando. Então, Guilherme, Bruno, façam as honras aí, por favor. Guilherme, Bruno, deem as boas-vindas aí aos nossos colegas da manhã. Não, aqui se eu coloco o fone, eu não consigo falar. Também. Não é só falar, só. Eu tirei o fone agora eu consigo falar. Alô? Bruno e Guilherme, e aí? Guilherme ou eu? Entendi. Bruno ou Guilherme, né? Deixar o Guilherme. Então, poderia repetir? Se eu pedir, eu não escutei. Dar as boas-vindas, Sô, aos alunos, Todos. seus colegas de manhã, que estão presentes aqui na nossa Boa sala. noite a todos. Boas-vindas. São todas mulheres, né? Por sinal, Paula Rabelo, Yasmin, É. Jéssica Souza, Brenda Oliveira, Ana Paula. Caraca, A só Inara. eu e o Bruno. Não é possível, né, que os homens vão permitir as mulheres dominarem tudo, porque é isso que vai acontecer mesmo, né? É Já difícil, estamos né? dominando, É uma provocação. professor. Vai mesmo. Olha a gente dominando na sala já. É uma provocação mesmo, né, que eu faço, não é nada de machismo aí, Deus me livre, né? É só uma provocação mesmo, que é uma percepção, né? As mulheres estão mais participativas, estão mais ralando nesse meio, e é claro que se elas estão ralando mais, vão ter mais resultados, né? Então, tirando aí o professor, né, Guilherme e Bruno e as demais mulheres, tá? A Valesca mandou aqui da manhã também, que já entra. Enfim. Vamos começar aqui a compartilhamento da nossa tela, tá? Computador 1, computador 2. Estão vendo aí o YouTube da página Sim. da Assembleia? Sim. Então, né? Então, aqui, vou pegar aqui o compacto também da Assembleia. Olha como a Assembleia tem um trabalho muito profissional, tá? Eles fazem uma audiência pública, certo? Que é transmitida ao vivo. E eles produzem dois vídeos. Um compacto, que é o resumo, e um vídeo que é íntegra, né? Ou seja,
é o vídeo por inteiro da reunião. O vídeo inteiro da reunião tem 3 horas e 18 minutos. Compacto, por sua vez, tem 8 minutos, né? Então, eu vou colocar aqui meu fone de ouvido em cima do meu microfone para que vocês possam, né, acompanhar também o áudio desse mini vídeo. Vamos lá. Representantes de diversas entidades debateram na Assembleia a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Contagem, resultado da articulação entre várias Assembleia. Quem já viu essa professora nossa aqui, ó, de preto, aqui na faculdade? Eu já. Conheço né? até uma dela também. Os dois são... A professora Melina. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela é delegada, tá? Resultado da articulação entre vários órgãos públicos. De forma unânime, todos os convidados reconheceram que a iniciativa da cidade na região metropolitana de Belo Horizonte é um modelo a ser seguido, embora existam alguns indicativos claros do que ainda precisa ser feito. Um dos gargalos no atendimento está na falta de pessoal. A Delegacia de Mulheres de Contagem tem apenas 2 delegadas, 2 escrivãs, 10 investigadores e 2 servidores de apoio. Uma equipe insuficiente para... Qual é a equipe aí da Delegacia de Contagem nessa época aí? Hein? Professor, eu não estou conseguindo ouvir direito. Estão ouvindo não aí? São 2 delegados e 2 escrivãs. Eu não estou conseguindo ouvir. 2 escrivãs, 10 investigadores. Vamos ouvir de novo? Apenas 2 delegadas, 2 escrivãs, 10 investigadores e 2 servidores de apoio. Uma equipe insuficiente para lidar com a demanda de quase 3.000 inquéritos abertos na unidade, segundo a delegada Laís Rodrigues. A gente tem índice e a hora que a gente vai olhar o nosso índice de apuração, ele fica muito aquém do índice, o número de violência que a gente tem. E aonde que isso vai impactar? Aonde a gente vem batendo aqui e falando. A gente quer o quê? O trabalho de prevenção. A prevenção, ela é mostrada em um dos enfoques dela, como foi dito aqui pelos demais, na hora que a gente mostra a conclusão de um inquérito policial e o promotor, o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz profere uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória. Isso é importante para a gente. A partir do momento que a gente tem um inquérito pela prescrição ou por outros fatos alheios, a gente não tem a eficiência, a gente não mostra a comissão estatal e é onde que impacta diretamente no erro de violência. A situação é semelhante na Defensoria Pública. Minas Gerais tem 853 municípios, mas somente 641 defensores. Ô, Roberto, eu não tô conseguindo ouvir mais. Tá muito baixo. Não está conseguindo ouvir? Também não. Nada. Conforme informou o assessor institucional. Agora tá melhor. Fala. A Defensoria Pública, diferentemente do Ministério Público e Magistratura e do Poder Judiciário, na verdade, ela tem uma dificuldade muito grande, que é orçamentária. Por quê? O Ministério Público e o Poder Judiciário, eles estão inseridos na lei de responsabilidade fiscal. E assim, o Ministério tem uma previsão de 2% da receita livre corrente do Estado, tudo que o Estado arrecada, 2% do Ministério vai para o Ministério Público, 6% vai para o Poder Judiciário. E a Defensoria Pública não está inserida. Então, nós não temos um orçamento próprio. A gente tem uma autonomia reconhecida constitucionalmente, autonomia de organização, autonomia financeira, administrativa, mas não temos dinheiro. Então, é como se fôssemos um filho emancipado, de 18 anos, que o pai deu casa, carro, mas não deu dinheiro para ele manter essas benesses. As dificuldades enfrentadas pela Defensoria afetam diretamente o trabalho da recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar de Contagem, como relatou o juiz Ronan Rocha. Para o magistrado, a falta de pessoal acaba travando o andamento dos processos, embora seja fundamental o Estado dar uma resposta rápida, tanto para as vítimas como para os acusados. A resposta do Poder Judiciário se dá basicamente em 2 frentes. Em primeiro lugar, no que diz respeito à aplicação de medidas protetivas que são previstas na Lei 11.340 de 2006. Essas medidas protetivas dizem respeito a
ao afastamento do ofensor, do agressor do lar, do local de convivência com a ofendida, dizem respeito à proibição de contato, proibição de aproximação, dentre outras medidas. Então, essa resposta rápida do Estado é importante para que o ofensor não se sinta encorajado a repetir o ato de agressão e para que ele perceba que aquilo não é lícito, aquilo não é permitido, que seja consequências. Então, essa resposta rápida é absolutamente fundamental. E também a resposta do Estado se dá através do processamento e julgamento dos casos em que há acusação de cometimento de um crime de violência doméstica. Então, se essa resposta for uma resposta tardia, ela não surtirá o efeito preventivo ou repressivo. Há uma divergência na doutrina, qual seria a função da resposta penal nesses casos, mas, do ponto de vista legal, os efeitos são esses, tanto prevenir quanto reprimir os casos de violência doméstica contra a mulher. E o que é a importância do processo criminal? Tem uma importância também, como foi dito pelo doutor Rona, preventiva. Porque em qualquer crime, se a pessoa sabe que se cometer um crime, ela vai ser corretamente punida por aquele crime, ela vai pensar 2 vezes antes de cometê-lo. Então, a importância também do inquérito, né, numa boa velocidade, né, com todos os direitos sendo observados, mas também com uma celeridade para a gente poder ter uma resposta rápida no judiciário e aquela pessoa saber que quem comete um crime vai responder sim, né, nos termos da lei. Então, essa importância também do processo criminal, punir aquele agressor para evitar que ele cometa novos fatos e também para outras pessoas, né, da sociedade verem que quem comete um crime vai ser corretamente punido. E Nogueira é a superintendente de políticas para as mulheres de Contagem. Durante a audiência, ela apresentou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura para melhorar o atendimento e o andamento dos processos relacionados à violência doméstica. Nós pensamos em, por exemplo, suprir a nova vara com um número de estagiários do direito para ajudar a fazer os trâmites, para ajudar a fazer essa questão dos despachos. Ouviram aí? Suprir a vara com estagiários de direito. Mas deve ser a partir de qual período? Não sei, né? E vai ver 9º período, 8º período. Não, negativo. Hora, né? Tem aluno nosso aqui no 3º período, 2º período que consegue estágio, viu? Então, ele prontamente está colocando mais estagiários na secretaria, em parceria com o PJ, para poder auxiliar até que venha o concurso e tenha os funcionários para fazê-lo. É o ideal? Não, mas é o que o doutor Ronan falou, nós precisamos trabalhar com o que temos. A mesma coisa no DEM, nós já pedimos mais estagiários para ajudar na NUDEM. A questão da delegacia... A NUDEM aí é o núcleo da Defensoria Pública, tá? A mudança de endereço que nos foi trazido na cidade, na comarca, boa parte da rede estava sentada conosco numa reunião com o prefeito, onde ele disponibilizou possivelmente um espaço no prédio antigo do fórum, que foi desocupado, em razão da mudança do fórum para um prédio novo. Então, a possibilidade, talvez, de colocarmos ali o novo endereço da delegacia. G. Nogueira, que também é presidenta do Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, disse ainda que o colegiado mantém uma interlocução constante com outras entidades. Essa troca de informações, segundo ela, vai definir uma parceria que encaminhe alguma das mulheres a abrigos sigilosos, para que elas não fiquem à mercê de seus agressores. Nós temos essa rede realmente institucionalizada, nós temos assentos das secretarias que trabalham no viés social, nós temos o OAB, nós temos a Fundarc, nós temos o NUDEM conosco, o Tribunal de Justiça. Já solicitamos alteração do decreto agora para incluir o Ministério Público, que à época que foi feito o decreto não se posicionou para participar, agora nós já convidamos a doutora Débora. Também foi falado aqui agora mesmo, que me antecedeu, sobre o assento para o CEAPA, também vai ser recolocado, e também para o comando do Corpo de Bombeiros de Contagem, que tem um efetivo grande de mulheres. A deputada Marília Campos lembrou que estão sendo feitas visitas às delegacias especializadas no combate à violência doméstica. A parlamentar, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, também informou que será elaborado um relatório
cobrando providências para que sejam oferecidas melhores condições de trabalho aos profissionais envolvidos na rede de enfrentamento, assim como a nomeação de novos servidores. Já tivemos a oportunidade de fazer a visita na delegacia aqui de Belo Horizonte, na delegacia de Ribeirão das Neves, na delegacia de Contagem, delegacia de Betim. Estamos com previsão de visitar todas as delegacias da região metropolitana, tendo em vista que nós elegemos, no nosso processo de mobilização, de organização das mulheres, que a nossa luta principal será a luta contra as violências e contra os feminicídios que ocorrem em Minas Gerais. Compreendido aí? Sim. Voltando aqui para nós, né? Bem-vindos aí os que chegaram, né, no decorrer do vídeo. Qual é a nossa tarefa, então? Esse aí é um vídeo de resumo, tá? O vídeo que é integral, né? De onde eles tiraram essa matéria, é o vídeo, né, que está, deixa eu ver, aqui, tá? Na página da Assembleia, né? O vídeo, né, inicia, são chamadas as autoridades, né? Ou seja, os representantes de cada instituição, e eles vão relatando passo a passo, né, a sua fala, dentro do que eles percebem que seja a necessidade maior de sua instituição, né? Então, eles vão pontuando, e foram essas pontuações que eu repassei para vocês naquele YouTube, tá? Naquele documento do Word, tá? Lá no WhatsApp. Tá? Vocês estão vendo aqui o documento? Sim. Estão vendo, né? Então, vamos lá. O que é que o juiz, à época, juiz da vara, o Ronan de Oliveira Rocha, juiz da vara de violência doméstica de Contagem, né? Na época da criação das varas especializadas, né? Quais foram? Eu anotei, não foi só isso que ele disse, claro, né? Eu fiz um resumo aí. Ele fala assim: a vara tem ausência de defensor dativo e poucos defensores para atuação na vara especializada de violência pública de Contagem. O que é defensor dativo, gente? Vocês podem até, né? Eu mandei esse documento aí para vocês, vocês podem fazer esse entre parênteses, né? Para que vocês possam entender tudo isso. O que é defensor dativo, né? É o advogado, né? Vamos lá. É o advogado nomeado pelo juiz da causa para o patrocínio da defesa do acusado, certo? Isso ante o aceite do advogado, lógico, ok? Só que é o patrocínio gratuito, tá? Ou seja, o advogado, ele vai, se a pessoa é pobre, o agressor é pobre, olha, eu não tenho advogado não tenho condição de pagar advogado. Vocês estão me processando aí, e aí, como é que eu fico? Como é que fica a minha defesa? Né? Aí o juiz fica em uma situação difícil, ou dificílima, porque o processo ele só pode caminhar se ambas as partes, isso no criminal, né? Nessa parte criminal. Se o acusado tiver advogado, o acusado não pode deixar de ter defesa. Se ele, por não poder patrocinar a sua causa, ou seja, patrocinar um advogado, o juiz nomeia um advogado dativo, porque é dado, né? Um advogado dado, e em razão disso, nomeado pelo juiz, o juiz sai no fórum, né? Opa, doutor, me ajude aqui na audiência, venha ser advogado dativo desse réu aqui. Ele, excelência, pois não. Né? Com essa relação, né, de respeitabilidade, o advogado, né, não raras vezes não se recusa, ou seja, na maioria das vezes ele aceita, né? Claro que ele vai examinar o processo, vai falar com o acusado para se inteirar, porque ele é pego de surpresa ali na hora,
dar uma olhadinha no processo, ver o que é que ele pode fazer para a defesa do réu. Claro que normalmente o juiz chama os advogados que atuam, né, ou que são costumeiros atuar na vara, que estejam por ali, por exemplo, e que tenham horário disponível. Tá? Se não tiver, aí a audiência não pode prosseguir, né? O processo não pode ter andamento porque o acusado não está sendo defendido. Daí a gente falar que a advocacia ou o advogado é essencial à administração da justiça. Sem um advogado, o processo não anda. Tá? Mesmo tendo juiz, mesmo tendo promotor, sem advogado ele não anda. Isso é para os casos de pobreza, né? Que é uma quantidade considerável nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, ou seja, pessoas pobres. Pessoas pobres no sentido de não poderem patrocinar a defesa de um advogado sem prejuízo do seu próprio sustento. Certo? Ok? Entendido aí? Sim. Entendido, Sim. né? Vou colocar aqui de vermelhinho. Tá? E poucos defensores para a atuação na vara, tá? Na vara especializada de violência doméstica e de contágio. Poucos defensores, como assim, professor? Defensores públicos. Os defensores que vão realizar a defesa da vítima. Não, professor, como assim? Né? Eu já estudei isso aí, eu não sou fácil de levar na conversa, não. Eu sei que na esfera criminal é o promotor que acusa o acusado. Tá? Por que a vítima vai precisar de um defensor público? Porque não raras vezes, né, em muitos casos, a vítima ela também precisa de acompanhamento para os outros casos, por exemplo, casos de processo familiar. Ora, ela vai se, né, em uma violência dessa, ela vai se separar do companheiro dela, do marido dela, tem filhos que precisam ter a guarda definida e a visitação, né, também definida. Então, há desdobramentos além da questão criminal na violência doméstica. Há, né, quase sempre repercussões na área de família, tá? No que pertine a casamento, bens, né, e guarda e visitação dos filhos. Compreendido isso? Nesse caso aqui, eu tenho um defensor, certo? Que defende o acusado, tá? Acusado. E o defensor, no caso aqui, público, defensores públicos, né? Que defendem a vítima. Tá? Ora, por que um defensor não defende a vítima e o outro defensor não vai defender o acusado? Porque a defensoria, ela atua como órgão. Tá? É a defensoria pública. Não é o defensor público individualizado. Tá? Então, só um defensor público pode atuar naquele processo. E, no caso, ele atua no lugar da parte fragilizada nessa situação aqui, que é a vítima. Certo? Ok? Então, eu tenho a necessidade do agressor ter advogado. Compreendido? Sim. Compreendido aí, né? Direitinho? Tá. Então, eu tenho um processo. Você é o acusado, eu sou acusado, né? A minha esposa me acusou, então eu estou lá no processo, né? Sendo o réu, recebendo a acusação nesse processo. Eu tenho que ter advogado. Né? Se eu não nomeio um advogado da minha confiança, né? Que eu tenha liberdade... O que foi que houve? O que eu tenha liberdade... Foi que houve aqui, mudou. Que eu tenha liberdade de indicar, o juiz vai indicar no meu nome. Ok? Beleza? Ok. A Ana Paula está falando aí, está com o microfone desligado, Ana Paula. Enfim. Então, qual é a primeira dificuldade que o juiz aponta como prejudicial ao processo, porque o processo não anda? Se o processo não anda, repara que o juiz ele não consegue condenar, proferir sentença, prolatar sentença,
né, concluir o processo com a sentença dele. Porque o processo não anda, como é que ele vai chegar ao final com a sentença? O acusado tem que ter advogado. Se ele não tem advogado, como é que eu faço? Tem que ter defensor dativo. Ora, mas só que eu não consigo defensor dativo a toda hora. E às vezes o advogado que lá está no fórum para realizar a defesa de outro cliente dele. Não tem tempo para estar disponível para realizar essa defesa dativa. Ok? Aí ele também pontuou: a criação da vara especializada se justifica em razão da demanda, com orçamento para tal finalidade. Ora, mas é claro, eu não vou criar uma vara especializada em um local se eu não tenho demanda. Qual é a demanda aqui? Se eu não tenho o número, quantidade de processo suficiente. Tá? Para isso, eu preciso fazer uma pesquisa. Saber quantos inquéritos estão abertos, né? Quantos processos estão sendo produzidos e se essa quantidade de processo é incomum, é alta para uma vara normal, uma vara criminal normal. Uma vara criminal normal que recebe os processos criminais, né, de outros tipos. Por exemplo, estelionato, furto, né, roubo e por aí vai. Tá? Então, será que essa vara criminal dá conta de tanto processo? Pai, não está dando, está sendo prejudicial. Então, eu tenho justificativa para criar uma vara especializada, porque se eu crio uma vara especializada, eu estou criando mais uma. Para criar mais uma vara especializada, eu preciso da existência do cargo de juiz, tá? Do cargo de servidor da justiça, né? dos servidores do Tribunal de Justiça, para trabalhar naquela vara criada, porque é mais uma vara. Tá? Eu posso, claro, desmembrar, mas aí não tem sentido. Né? É só descobrir um cobertor de um lado e passar para o outro, porque a quantidade de processos vai continuar. Se eu estou aumentando a quantidade de processos, eu preciso de mais gente trabalhando, porque não está, porque o que temos aqui em Contagem, em termos de judiciário, não está dando conta. Compreendido aí? Sim. Uhum. Compreendido? Sim. E qual é o outro ponto que ele coloca para a necessidade da existência de uma vara especializada? Por que eu falo especializada? Porque existe a vara criminal. A vara criminal é a vara comum. Né? Em tese, ela pega todos os crimes, fora o do júri. Porque o júri, né, constitucionalmente, tem uma especificidade. Né? Ele só trabalha com homicídio. Então, já tenho constitucionalmente uma vara especializada, que é a do júri. As demais são varas comuns. Aí eu vou construindo varas especializadas em razão da quantidade de processo de um crime determinado. Por exemplo, será que eu tenho muito tráfico de drogas aqui em Contagem? Né? Aliás, deixa eu refazer. Não é será que eu tenha muitos tráficos de drogas? Será que eu tenho muitos processos relacionados ao tráfico de drogas? Vamos supor que eu tenha. Então, justifica a criação de uma vara especializada no combate ao tráfico de drogas. E a mesma coisa para a questão da violência doméstica. Então, segundo ele, o incentivo para a especialização de profissionais do sistema de justiça para que possam atuar com mais eficiência nos casos de violência doméstica. Repara que ele coloca aqui, ó, sistema de justiça. Tá? Deixa eu grifar aqui. Sistema de justiça. Por que ele nos chama judiciário? Porque não são só os profissionais do judiciário, tá, que precisam se especializar. Não são só juízes e servidores do judiciário. Havendo uma vara especializada, eu vou desencadear nas outras instituições também setores específicos para trabalhar naquela vara. Aí eu vou ter um setor da Defensoria Pública para atuar nessa vara. Eu vou ter um setor, uma promotoria específica, no Ministério Público, no caso, né? Uma promotoria específica para atuar na vara de violência doméstica. E aí eu vou criando uma rede de profissionais especializados para atuarem naquele processo, naquele tipo de processo naquela vara. Então eu vou ter defensores que atuam apenas nessa vara. Tá? Eu vou ter promotores, delegados e todos os servidores que acompanham esses profissionais. Né? Quais profissionais, professor? Ora, os servidores que dão apoio ao juiz. Servidores que dão apoio, servidores e estagiários, né?
servidores estagiários que dão apoio ao juiz, servidores estagiários que dão apoio ao promotor. Né? No caso aqui, a tendência é ter mais servidores e profissionais femininos. Então, é juíza, servidoras, né? Promotora, servidoras junto com a promotora, né? E as estagiárias, defensoras públicas, defensor público, advogadas, advogados, que vão passar a atuar especificamente nos processos dessa vara, né? Porque ela vai concentrar esses processos. Aí eu tenho delegadas também do mesmo sentido. De tanto você trabalhar aquela temática, você vai se especializando, você vai estudando, você vai pesquisando. Então, isso facilita a sua percepção, facilita a sua abordagem, não só com a vítima, mas com o agressor, porque você vai criando uma técnica específica nesse trato. Tá? Então, daí a necessidade da gente especializar os ramos do direito. Né? Quer ver uma comparação? Né? Eu uso óculos. Né? Para eu mudar o meu óculos, eu não vou marcar consulta com dermatologista. Não é não? Não, eu vai marcar com oftalmologista, né? Pois é, mas por que isso? Ele não é médico? O dermatologista não é médico? É só um grauzinho, isso. É coisa besta. É só, né? O cara é médico, ele tem que saber. Então, repara que na medicina... Isso. Ele é específico para aquela função. Exatamente. Então percebe que na medicina isso é muito claro para a gente. Ninguém contesta e nem levanta complicações com isso. Né? Então, assim, no direito também há necessidade de especialização. Tá? Como vocês estão acompanhando, a gente está fazendo lá lives para alunos que estão se preparando para a segunda fase da OAB. Então, a gente faz lives específicas para o pessoal que escolheu o trabalho. A gente vai fazer lives para o pessoal que escolheu constitucional, administrativo, tributário. Então, assim, um aluno, quando ele vai fazer a segunda fase lá na OAB, ele escolhe qual é a especialidade de prova que ele quer fazer. Não, eu quero fazer administrativo, eu quero fazer constitucional, eu quero fazer a civil, eu quero fazer a trabalho, eu quero fazer penal. Ele escolhe e vai fazer a prova. Então, a gente tem uma linha de estudo mais densa, né? Mais dedicada, para que a gente absorva um volume maior de conhecimento naquela área. E isso é refletido na vida profissional pela atuação especializada de cada profissional. Tá? Então, assim, é muito injusto nós cobrarmos de um profissional do direito que ele saiba tudo. Mas nenhum profissional sabe tudo. Só que a impressão é que a galera do direito tem a obrigação de saber tudo. Né? Quando a gente vai para um engenheiro ou para um médico, né? Isso para falar as profissões tradicionais, né? Ora, o médico não sabe tudo, é um especialista. O engenheiro não sabe tudo. Né? O engenheiro que constrói barragem não é o mesmo que constrói ponte, ou que constrói prédio. Enfim, né? Várias outras ramificações que a engenharia deve ter, a gente nem sabe. Beleza? Compreendido aí? Beleza. Vamos voltar lá para o nosso documentozinho. Screen 1, Screen 2. Tá? Então, ele diz a importância da criação de uma vara especializada, porque os profissionais, né, juízes, servidores, promotores, todo mundo que atua nessa instituição vai realizar ou vai desenvolver uma atuação específica, especializada, mais profissional ainda. Beleza? Podemos concluir esses 3 tópicos aqui do juiz? Sim. Sim. Tá? Passamos agora para os tópicos levantados pela promotora Débora Goulart Tavares. Tá? Promotora respondendo. Tá? O juiz também aqui era respondendo. Tá? Juiz respondendo. Professor, nunca ouvi falar disso. Negócio de juiz respondendo e promotor respondendo. Porque quando você cria uma vara nova, você precisa de alguém, de um promotor, de um juiz, respondendo por aquela vara. Senão ela não existe. Só que quando você cria a vara, o espaço físico, você não consegue criar com tanta rapidez, aliás, você não consegue preencher com tanta rapidez os cargos que aquela vara precisa. O promotor, não, eu não quero ir para lá não, me deixa aqui.
E ele tem a garantia constitucional da inamovibilidade. Se ele não quiser, ele não vai. Ele fica no local onde ele está trabalhando. O juiz do mesmo jeito. Então, para eu arranjar um juiz que assuma aquela função, demora. Enquanto eu não arrumo um juiz titular, ou seja, o juiz que responde plenamente pela unidade, no caso pela vara, tá? Até ele ser nomeado para esse cargo, eu nomeio alguém que, por exemplo, está numa vara criminal e eu digo que, olha, eu vou nomear você para momentaneamente responder também, além da sua vara criminal aí, responder também por aquela vara, né, de violência doméstica que eu acabei de criar. Isso o presidente do tribunal, né? O presidente do tribunal aqui dá a canetada para que o juiz responda. E aí ele vai ter que responder pelos processos também. Claro, prioridade é o processo dele na vara de origem. Peraí, ô Roberto. Oi. Ele vai nomear uma outra pessoa que pode ser de outra vara? Ó, vamos aqui, tá? Vamos dizer, vou nomear logo todo mundo. A Paula é juíza aqui em Contagem na vara criminal, tá? A Ana Paula também, o Guilherme também é juiz, o Taylor, a Nara, Yasmin, a Natiele, quer nem saber não. A Cleusa, a Cristina, o Bruno e a Valesca, todos são juízes criminais aqui em Contagem, né? Muitas varas criminais aqui em Contagem, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 varas criminais, cada uma sob a titularidade de cada um de vocês. Aí eu, presidente do tribunal, ó, me coloquei lá em cima, né? Eu, presidente do tribunal, crio aquela vara criminal, aliás, aquela vara de violência doméstica e fico no dilema. Nossa, e agora? Eu nomeio quem para responder por aquela vara? Eu não tenho um juiz disponível agora para nomeá-lo imediatamente para a vara. Criei a vara, porque eu não posso esperar, né? Como é que eu faço agora? Não tem problema. Eu tenho relações, né, profissionais, conheço alguns juízes e consulto. Ó, Paula, né? Você me ajuda aí com a questão lá da vara de violência, né? Eu quero lhe nomear respondendo por ela. Ora, a Paula, frente ao pedido do seu presidente do tribunal, ela não vai negar, né? Não, isso é uma missão institucional. Como missão institucional, ela é claro, presidente, né? Estou sempre às ordens do nosso tribunal, né? Então ele, pois não, vou providenciar o ato da sua nomeação hoje, é publicado amanhã e a partir da manhã você já assume como juíza respondendo na vara. Aí eu, bufo, caneta, manda publicar. Lembra que o ato do Estado, ele só é válido a partir da publicação, né? Ele só surte efeito, aliás, ele só surte efeito a partir da sua publicação. Aí você vê se tem, né, como a lei, se ela tem vacatio legis, né? Na lei é vacatio legis e lá é o prazo, né, para que, no caso, o juiz exerça a função. Posso nomear para, a partir do dia tal, exercer a função na vara tal. Aí ela vai ficar na vara criminal dela, né? A prioridade são os processos dela, porque ela é titular de lá, mas ela também vai se desdobrar no seu tempo para poder dar conta dos processos lá da vara criminal. Porque aí com o servidor público é fácil eu pegar servidor público daqui, eu pego 1, 2, 3, 4 junto, coloco lá na vara criminal. Professor, como é que você vai tirar servidores de um canto, colocar no outro, se esse pessoal nem foi capacitado? É um dos problemas também, tá? Pode ter já um planejamento de capacitar esses servidores para poder saberem melhor trabalhar esses processos nessa nova vara, né? Mas eu preciso montar a vara está montada, aí a gente vai dar uma bisbilhotada aqui nesse tal de como é que eu crio uma vara, né? Vamos aqui abrir o nosso vídeo, né? Da nossa inauguração aí. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O vídeo é curto. Vamos lá. Esse é o ato solene, né, de inauguração da nova vara. Solene porque as autoridades estão presentes, né? O presidente do tribunal, a desembargadora responsável pela atuação do tribunal na área de violência doméstica, o diretor
representantes do município e a plateia, tá? Vamos lá. A cerimônia de inauguração da nova vara reuniu autoridades. Tá dando para ouvir, né? E moradoras de Contagem, algumas delas que já sofreram violência doméstica e hoje lutam pelo fim desse tipo de crime. O presidente do TJMG, desembargador. A cerimônia de inauguração da nova vara reuniu autoridades e moradoras de Contagem, algumas delas que já sofreram violência doméstica e hoje lutam pelo fim desse tipo de crime. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, explicou que a instalação da unidade é uma resposta do Judiciário Mineiro ao aumento da violência contra a mulher. Enquanto houver qualquer indício de crescimento, temos que redobrar a atenção e multiplicar as iniciativas. O presidente ressaltou ainda que o local... Como é, Valesca, eu não percebi. Quando você abre... Está me ouvindo? Tô ouvindo. Aqui. Quando você coloca em compartilhar, abre uma janelinha branca, não é? Deixa eu refazer aqui. Tá. Olha, a Valesca está me ensinando aqui isso. Pensando aqui. Abriu uma janela branca. Lá embaixo, olha, tem uma opção para você assinalar de compartilhar fonte. Ah, garota. Obrigado aí. De nada. Vamos lá. Ver se funciona. Cerimônia de inauguração Tá funcionando? A nova vara reuniu autoridades e moradoras de Contagem, algumas delas que já sofreram violência doméstica e hoje lutam pelo fim desse tipo de crime. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, explicou que a instalação da unidade é uma resposta do Judiciário Mineiro ao aumento da violência contra a mulher. Enquanto houver qualquer indício de crescimento, temos que redobrar a atenção e multiplicar as iniciativas. O presidente ressaltou ainda que o local será mais um aliado da população no combate ao feminicídio, que cresceu nos últimos anos. Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que em 2017, das 433... Uai. Foi que houve, São José? Travou, Roberto. Ó, não tá indo. Que treta foi essa? A cerimônia de inauguração... Deixa eu passar aqui um pouquinho. A cerimônia... Ó. A cerimônia de inauguração da nova vara reuniu autoridades e moradoras de Contagem, algumas delas que já sofreram violência doméstica e hoje lutam pelo fim desse tipo de crime. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, explicou que a instalação da unidade é uma resposta do Judiciário Mineiro ao aumento da violência contra a mulher. Enquanto houver qualquer indício de crescimento, temos que redobrar a atenção e multiplicar as iniciativas. O presidente ressaltou ainda que o local será mais um aliado da população no combate ao feminicídio, que cresceu nos últimos anos. Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que em 2017, das 433 ocorrências registradas em Minas, 50 moradoras de Contagem. O levantamento revela ainda já sofreram violência em relação ao ano anterior, lutam pelo fim desse tipo de crime. O presidente do TJMG, desembargador o áudio tá duplo, parece. explicou que a instalação da cidade é uma resposta para atender a uma demanda da população feminina do município. É o terceiro maior do estado, com 600 mil habitantes. Oi? O áudio tá uma bagunça. Tô entendendo nada, tô entendendo nada, tô entendendo nada. Também. Que é isso, rapaz? Ficou com áudio duplo. Que rebelião é essa? O que tá acontecendo aí nessa faculdade, Roberto? Calma, sou. Vou trazer aqui o vídeo que eu acabei de baixar. É bom que eu até passo para vocês. É porque eu baixei o vídeo, né? E ele passou a
Vamos lá, estão vendo aí agora? Aham. Proposta do Judiciário Mineiro e 17 das 433 ocorrências registradas em Minas, 50 foram em Contagem. O levantamento revela ainda que houve crescimento em relação ao ano anterior, quando ocorreram 41 casos. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Inquéritos Policiais fica no Fórum da cidade e foi criada para atender a uma demanda da população feminina do município, que é o terceiro maior do estado, com 600 mil habitantes. Aqui as mulheres serão atendidas por uma equipe. Já visualizaram já? Visualizaram aí? O espaço, as mesas. Agora mentaliza, tá? Diga assim, daqui para o meio do ano que vem eu já tô lá. Entendeu? Deus abençoa. Ora, mas tem que ser assim, só que a gente só chega lá fazendo esse passo a passo, tá? Absorvendo esse tipo de conhecimento, esse tipo de detalhe, né? E às vezes você em outro curso só vai ver lá na frente, a gente já começa a ver para antecipar essa sua vida, essa sua noção profissional. Beleza? E sem você saber desse mundo aqui, quando você chegar, a pessoa, não, essa aqui não dá certo não, ela não entende, ela nunca teve um ambiente, sabe nem o que é isso. Então a gente antecipa isso para que vocês tenham esse contato. Especializada. E os processos que antes corriam nas varas criminais, agora devem ter uma resposta mais ágil da Justiça. As varas especializadas, normalmente, elas já têm um andamento mais célere por isso. Porque o juiz, que é quem organiza o serviço cotidianamente, ele vai criando elementos de agilidade daquele processo. Além disso, já desde a distribuição, você já tem um tratamento especializado de celeridade. Então, todos os servidores já enxergam aquele processo de uma forma diferenciada. 3.200 processos envolvendo crimes contra a mulher que já tramitavam no município. Já estão apaixonados pelos processos já? Jesus amado. Que é isso? Já tá estou com medo? imaginando minha mesa cheia. Você já está com medo? Não tenha medo não. Não, professor, isso aqui para mim, quando eu canso, eu escoro a cabeça assim de lado, ó, é uma beleza, tomo um cafezinho e continuo novamente. Mas, Roberto, É. depois, a gente está no final do semestre, né? E Uhum. tá com 1000 coisas para fazer, trabalhos enormes e complexos. Essa pilha de processo nem assusta a gente, não. Ora, mas tu acha que a Tanta ideia... coisa pra fazer. Oh, meu Deus do céu. E tu acha que a ideia nossa aqui não é essa, não? Roberto do céu, pelo amor de Deus, só desde uma hora fazendo um negócio até agora, eu não consigo terminar, Roberto. Presta atenção. É porque assim, gente, vocês estão no primeiro período, né? E o que não assustar mais vocês depois dessas nossas atividades, não assustará mais, tá? Quais foram os dois grandes avanços metodológicos que a gente incluiu aqui na faculdade, na FDCom, né? Esse trabalho nosso com vocês dos debates, tá? Para habituar vocês a fazerem peças escritas, análises e sustentação oral. Faz. De tanto fazer, fica craque. Beleza? O segundo passo no próximo semestre é vocês pegarem um processozinho desses aí, ó. Tá vendo? Um bichinho desse, né? Bichinho desse processozinho. Vou até compartilhar a página de novo, né? Oh, página bonita. Aqui, ó, bichinho de processo. É pegar um processo desse, real, e estudar, ler, né? Quase que decorar os depoimentos que estão quando vocês forem fazer a preparação para o júri simulado. Tá? Qual é a metodologia que a gente adota no júri simulado? Vocês, no segundo período, vão pegar um processo desse, um processo real, que aconteceu aqui no júri de Contagem, e vocês vão ler o processo, claro, dividido em equipe, vocês vão distribuir as atividades, cada uma vai ficar com a parte para que você fique craque no que aquela testemunha ou no que a vítima disse, ou no que o réu disse, né? Se a testemunha não tiver morrido, se a vítima não tiver morrido, lógico que porque é júri, porque é homicídio, né? Então, praticamente, você vai ter testemunha das testemunhas, aliás, o depoimento das testemunhas, né? O depoimento, o interrogatório do réu. E você vai ter que saber tudo isso. Para, em uma apresentação oral, você fazer aquela acusação ou a defesa típica do júri.
né? Deus permitindo, né? E vai permitir, próximo semestre a gente vai estar lá no Tribunal do Júri, acompanhando os julgamentos do júri, como a gente vem fazendo com os alunos em preparação, tá? A mesma coisa no primeiro período, só com um foco diferente. E esse foco é pegar um calhamaço de um processo, né, real e estudar esse processo. O que é estudar? É saber o que aconteceu. Saber o que é que a testemunha contou, o que é que ela disse, né? O que é que o promotor falou, né? O que é que o interrogatório do réu tem ali de interessante para eu saber. Então, você passando por esses 2 semestres, eu garanto, né? Isso é o que a gente vem tendo com os nossos alunos, que você está apto a estagiar. Por quê? Porque você já mexeu em um processo, de frente para trás, de trás para frente, né? Sonhou com o processo 3 vezes, assim, né? Em uma semana só, de tanto que você viu. Pessoa, eu recebo muito isso, pessoa, já estou sonhando com o processo, pessoa, pelo amor de Deus, é isso mesmo, é a melhor fase da vida. Que você vai se preparando de uma forma turbinada para você chegar numa vara dessa com habilidade. Não, eu já peguei o processo. Aí a mulher olha para ti, nossa, já? Tu tá em qual período? 3º. Ó, aqui, esse menino aqui do 5º período nunca nem viu o processo. Não sabe nem o que é isso. E você já sabe, então já é uma vantagem. Venha para cá, me ajude, que você me ajuda mais. Tá? Então é isso que faz com que os nossos alunos, né, passem a ter mais, vamos dizer assim, facilidade em conseguir esses estágios. Beleza? Feito aí essa explicação. Tá? Beleza. Então, assim, quanto mais... vocês é que tem esse ditado aqui em Minas, não é não? O carro apertado aqui anda. Tá? Então, qual é o nosso sonho, né? Só o nosso sonho não, né? Isso já é realidade. A pretensão nossa foi habilitar vocês, os alunos, a conseguirem estágio no 3º período. Tem deles que conseguem no 2º período, né? Mas aí o aluno tem um jogo de cintura, né? Uma habilidade diferenciada que faz com que ele tenha, né, essa inquietação e acabe conseguindo. Mas, normalmente, a partir do 3º período, os nossos alunos já passam a estagiar. Imagina um mundo aí. Não, agora eu vou para o meu estágio. Né? Sai do meio, tenho minha bolsa ali de 1.000 e pouco, né? Tenho vale transporte e alimentação, vou para o meu estágio, colocar na prática aquilo que eu aprendo na sala de aula. Né? Que esse é o melhor dos mundos. Beleza? Podemos continuar? Vamos lá. Podemos. Município foram redistribuídos para a nova vara. Para o diretor do Foro de Contagem, juiz Arthur Bernardes, essa unidade judiciária pode ajudar a reduzir os índices de violência contra a mulher. Quando se vê que o Estado está possibilitando essa especialização, aqueles agressores, em tese, eventualmente percebem esse tipo de movimentação da sociedade. Então, a especialização, além dessa eficácia, ainda traz sob o aspecto subjetivo essa percepção de que as coisas estão mudando. Então, esse aí é o vídeo que eu acabei de baixar, tá? Vou ver se eu coloco até lá no grupo de vocês. Beleza? Então, compreenderam aí como é que são as fases de... deixa eu ver aqui, colocar para o pessoal da noite. É um arquivo de vídeo. Né? Deixa eu ver se eu já localizo para colocar aqui no WhatsApp de vocês. Tá? E aqueles links que eu compartilhei com vocês, lá da Assembleia, tá? São justamente... Ver se dá para compartilhar aqui. São justamente os links que permitem que você possa baixar, não só ver o vídeo, mas baixar... Ó, o bicho é grande demais. Danou-se. Não dá para compartilhar no WhatsApp, não. Mas assim, né? Deixa eu aqui abrir um link que eu encaminhei para vocês, né? Vamos ver aqui. Aqui o WhatsApp. Mulheres e História de Resistência. Não, vamos ver aqui. Tá. Vamos, Acesso às mídias. Tá, vamos aqui. Estão vendo, né? Estão visualizando? Uhum. Tá, vamos aqui. Sim.
Ó, eu tenho aqui a audiência, né? Aqui eu tenho um vídeo. Quando eu clico aqui, ó, fazer download. Ok? Beleza? Tá, então, todos esses links que eu mandei para vocês lá no grupo de WhatsApp, né? Vocês têm a possibilidade de ver não só a matéria, mas vocês acompanharem como é que foi essa visita. Certinho? Tá. Voltemos lá para o nosso texto. Estão vendo o texto, né? Estão vendo? Tá, então ficou claro aí esse negócio da necessidade de colocar pessoal para trabalhar na unidade, né? Isso aí, gente, é em todos os locais, tá? É na delegacia, é na Defensoria Pública, é na companhia da Polícia Militar. Olha, eu vou criar uma companhia. Olha, para essa companhia funcionar, tem que ter policial trabalhando nela, dedicado para essa companhia. Então, tem que lotar esse pessoal, a lotação do pessoal, né? Ou seja, colocar uma pessoa, um servidor, né, para assumir a sua função naquela unidade, naquele local. Beleza? E, em razão disso, desempenhar suas funções. Certo? Então, o que é que a delegada Débora Goulart, nessa audiência pública, pontuou? Né? Vamos lá. Ela elogiou a Comissão da Mulher pela preocupação com os índices de violência doméstica em cada cidade da região metropolitana de BH. Claro, eu preciso ter dados, né? E aí eu necessito realizar pesquisas, né? Os órgãos institucionais fazem naturalmente isso. O judiciário, por exemplo, quantos processos tem, quantas sentenças o juiz deu, quantas audiências foram realizadas, quantos processos foram finalizados, quantos entraram, né? Quantos são novos e quantos são antigos. Então, o judiciário faz isso, a promotoria faz isso, a polícia faz isso. Então, colheita de dados para oferecimento de índice, de dados, né, de pesquisa, para basear a minha atuação. Beleza? Então, preocupação com os índices de violência, para, através deles, dizer onde é mais necessário o trabalho. Ou onde eu tenho que ter maior atenção. Beleza? Certinho? Tá? Então, ela coloca que a promotoria não consegue sozinha. Tá? Então, o auxílio da Assembleia, através da comissão, é muito importante para também, junto com as outras instituições, viabilizar a melhoria desse trabalho. Aí você tem B, a ausência de promotora titular. Tá vendo aqui, Paula? Ela é a promotora respondendo. Ela, olha, a promotoria precisa de uma promotora titular, do mesmo jeito que na vara precisa de um juiz titular, tá? Estando à frente, né, com oficiala ministerial, com acúmulo de função. Ora, tanto ela, a promotora está acumulando função, como a servidora que trabalha com ela, a oficiala ministerial. Se fosse do judiciário, o nome era oficiala de justiça, né? Então, a oficial que trabalha com a promotora do Ministério Público é ministerial, né? Ela está acumulando função. Por quê? Porque ela também está, junto com a promotora, trabalhando esses processos que ela, nessa época, ficou encarregada. Hoje, não. Lembra que isso aí é do ano passado. Hoje a história já é diferente, né? Porque a gente já tem titulares trabalhando lá. Mas aí cabe a gente realizar essa pesquisa, né? Ligando lá para a promotoria, ligando lá para a vara, tá? Para saber como é que está sendo o trabalho, se está tudo home office, como é que você faz para ter contato. Por exemplo, se você, que é estudante de direito, tem dificuldade em ter contato, e como é a vida da vítima, então? Como é que ela tem contato com a promotora e com a juíza? Tá? Se você que é estudante de direito e vai fazer uma pesquisa e encontrar dificuldades em saber ou em ter contato, aí você se pergunta, olha, se eu que sou estudante de direito, né, estou por dentro mais ou menos aqui da estrutura, como é que vai fazer a vítima? Beleza? Então, ela aqui fala de acúmulo de função. Então, o ideal é ter uma pessoa dedicada para aquela função. Né? Também colocou elogios às atividades do BMQE. Né? BMQE é uma instituição aqui de Contagem que abriga as mulheres vítimas de violência. Então, uma mulher vítima de violência sai de casa, não tem para onde ir. Como é que faz? Né?
Como é que solucionamos esse problema? Ela não tem para onde ir. Ela não tem renda para se manter. Como é que ela faz? Ela saiu de casa, ela vai morar na rua? Mais ainda, se ela está com os filhos, como é que faz? Eu tenho que ter uma estrutura do Estado, aqui no caso da prefeitura, né, que ampare essa vítima, que dê abrigo a essa vítima. Porque senão é a mesma coisa de você dizer assim para a vítima: olhe, se vire. Você não casou? Se vire sua vida. Qual é a mensagem, no fundo, que você quer dizer para ela? Ou você aguenta a violência e fica calada, ou você denuncia, vai cuidar da sua vida e se vire. Como é que eu falo isso para uma pessoa que não tem condição? Né? Uma condição de manutenção de si mesma. Eu tenho que ter uma estrutura social, né? Daí a importância da estrutura psicossocial, sobretudo social, nesse aspecto, porque eu tenho que ter uma instituição, a casa, né? Um local de abrigo, para que ela fique resguardada e não se sinta ameaçada ou perseguida. Ou, né, com a iminência de ser violentada de alguma forma. Ok? Ela diz, né, a defensoria especializada em Contagem, que faz o pedido das medidas protetivas diretamente ao juiz da vara. Tá? Então, se tem defensoria, né, aí ela vai dizer assim: por que aqui não tem promotoria? Então está cobrando, ela mesma promotora está cobrando a instituição dela para que haja também uma defensoria especializada, nesse caso respondendo, ela sair da respondência e chegar a uma promotora que assuma a função. Ela vai dizer assim: ó, tem defensor, viu? Mas não tem promotoria. Como é que pode? Né? Dá uma alfinetada na instituição dela. Tá? Aqui, vamos lá. O uso em Contagem, o que é que ela diz como importância? De tornozeleiras eletrônicas para os acusados de violência doméstica, para respeito ao distanciamento da vítima. Porque nessa medida protetiva, gente, o que é medida protetiva, gente? É uma ação, uma ordem judicial impondo ao acusado, né, ao agressor, que ele respeite algumas condições. Entre essas condições, uma delas é: permaneça distante 100 metros da vítima. Você não pode se aproximar 100 metros da vítima. Pessoa, se ele descumpre, vai preso. Tá? Essa medida protetiva é uma alternativa à prisão do preso. Entende? Né? Para o preso não continuar, ou aliás, não ser preso ou continuar preso, ele é solto para ficar em liberdade, mas para assumir, né, tem que assumir esses compromissos. Se ele descumpre, meu amigo, aí você roda, você vai ser preso preventivamente, vai lá para o presídio, ficar quietinho pensando na vida. Ok? Entendido aí? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Tá, vamos lá. Realização, olha o que ela diz. Essa vara, né, tem a realização de 8 a 10 audiências de custódias por dia. Imaginaram aí vocês, juízes, fazendo 10 audiências de preso por dia? Ainda tem os processos de violência doméstica para poder trabalhar, né? Beleza? Mas essa quantidade já é estipulado? É 10 para cada juiz? Segundo a promotora, para cada juiz, não, doutora Cleusa. Para Vossa Excelência, que Vossa Excelência que é responsável como juíza pela vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é Vossa Excelência que tem que fazer todas essas 10 a 8 audiências por dia na sua vara lá. Entendeu? Entendi. Se você é a juíza da vara, lembra que a vara ela é especializada em violência doméstica e de inquérito. Lembra? Uhum. Então, a gente já falou isso na aula passada.
A vara ela tem duas funções: tratar de processos de inquérito e realizar, né, as audiências, aliás, os processos de inquérito, que é realizar as audiências de custódia e tratar dos processos da Lei Maria da Penha. Por isso ela está reclamando. Olha, o ideal era ter uma vara só de processo de violência doméstica. Foram colocar uma vara junto, né, com duas funções. O juiz tem que fazer a audiência de custódia e tem que fazer a audiência da Lei Maria da Penha. Ora, não faz sentido, segundo ela, né? Era para ter só uma especialidade, era só o processo da Lei Maria da Penha. Aí o juiz poderia se dedicar muito mais, poderia ter muito mais atenção, poderia inclusive receber a vítima para conversar, né? Saber da realidade dela depois da decisão dele. Só que como é que ele vai dar conta de atender tanta gente se ele tem que fazer as audiências? Compreendido? Compreendido aí, dona Cleusa? Okay. Dona não, né? Respeite, que eu sou excelência. Doutora Cleusa. Sim, senhor. E, como ela fala aqui, para fechar, a importância da estruturação da Delegacia da Mulher em Contagem para a correta investigação de toda a demanda. Então, repara que a promotora, ela reclama de todo mundo, né? Ela reclama da instituição dela, do Ministério Público, porque ela cobra que tenha uma promotora titular, certo? Ela vai até cutucar a promotoria dizendo, olha, a Defensoria tem e o Ministério Público não tem. Tá? Vai cobrar do Judiciário, né, do governo, parcerias para aquisição de tornozeleira eletrônica, para disponibilizar em quantidade suficiente para os presos, né? Ela vai reclamar do Judiciário aqui, criticando o Judiciário porque ele acumulou função, no lugar de só a vara especializada de violência doméstica, o tribunal também criou, junto com ela, inquéritos de contagem. Ou seja, todos os processos da vara de violência doméstica, aliás, todos os processos de violência doméstica vai para essa vara e também os inquéritos. Por isso é que fazem 8 a 10 audiências de custódia por dia, ou seja, 8 a 10 audiências com os presos, como a gente já falou, né, na aula passada, a audiência de custódia é para decidir se o preso continua preso ou se ele vai responder em liberdade. Claro, respondendo em liberdade, ele vai assumir compromissos, igual a essa medida protetiva que a gente falou, compromissos que o juiz determina. Olha, você não pode sair final de semana, né? Você não pode estar fora de casa depois das 8 horas da noite, você tem que se recolher, né? Ficar bem, vamos dizer assim, com essa liberdade estrita para que você trabalhe, tenha convivência familiar, enquanto você responde os processos, tá? Se você não cumpre essas minhas determinações, eu vou prender você novamente, tá? Eu não quero lhe colocar no presídio porque não há necessidade. Cumpra essas minhas ordens, fique em casa, trabalhe, né? Não se aproxime da vítima, não fale com as testemunhas, né? Fazer coação muito menos, não destrua a prova, porque se você fizer alguma coisa assim, você volta para o presídio, você volta para a prisão, beleza? E na Maria da Penha do mesmo jeito, olha, você não ligue para ela, não entre em contato, não chegue perto, né? E você tem uma série de limitações desse agressor para a vítima. Normalmente não chegue perto, então fique 100 a 500 metros de distância. Se você desrespeitar essa distância, você vai preso. Você não entra em contato, não mande bilhete, não ligue, não mande recado para a pessoa, não entre em contato de jeito nenhum. Normalmente é isso, tá? Não fazer contato e ficar distante. Além de sair de casa, né? Olha, você sai da sua casa, aí o agressor, não tem para onde ir. Oh, Jesus. Aí o juiz, olha, você é o agressor da história, né? É você que vai sair da casa. Entende? Ou você vai preso, então você vai morar lá no presídio, por enquanto. A escolha é sua. Beleza? O que não pode ser permitido é que o agressor continue perto, né, ou em convívio com a vítima. Fechamos aqui os aspectos da promotora? Sim. Fechamos, né? Passemos agora para a Defensoria Pública. Tá? Quem estava presente era o Wilson Wallach da Rocha. Não, Wilson Wallach Rocha.
representando Gério Patrocínio Soares, né? Ele vem representando a defensoria, ele é defensor público, assessor institucional, né? Defensor público também respondendo pela vara de violência pública, ou pela vara de violência doméstica. Repara aqui que como a vara foi construída naquele momento, ou naquela proximidade dessa data da audiência, né? Todo mundo foi colocado para a vara, para funcionar, para realizar suas funções lá, e, aliás, até que tenha o profissional titular daquela função. Beleza? Compreendido aí? Uhum. Então, o Wilson, também é. Pessoal, me mostra esse Wilson, né? Tô curiosa, né? Curioso. Quem é quem aí nesse negócio? Quem é quem nesse negócio? Aqui é o juiz. Tá vendo aqui o cursor, né? Estão vendo? Aham. Aqui é o juiz, tá? Aqui é a promotora. Beleza? E esse aqui é o defensor. Tá? Vamos voltar lá. Então, esse defensor aqui, de gravata azul, fala o seguinte: a hipossuficiência das mulheres. O que é a hipossuficiência, gente, em termos jurídicos? Para processo. Tá? Hipossuficiência é você não poder pagar um advogado sem prejuízo da sua manutenção própria e de sua família. Dinheiro eu tenho, meu amigo. Só que se eu for pagar o advogado, eu vou deixar de fazer minha feira. Certo? A pobreza aqui, pobre, nos termos da lei, né, é a pessoa que não pode, sem prejuízo da sua manutenção, sua própria e da sua família, não pode pagar um advogado ou não pode pagar as custas de um processo. Né? Isso aí vocês tudo vão ver com detalhe no decorrer do curso. Mas vocês passam a compreender, embora você, professor, não me lembre mais daquela palavra, mas você entende o que é que a palavra significa. O nosso objetivo aqui é que você compreenda isso. Não é que você já memorize essa palavra. Porque a memorização da palavra, ela é feita com o seu uso. De tanto você ver, de tanto você falar, de tanto você usar, de tanto escrever, você vai memorizando. O que você tem que saber agora, e esse é o nosso objetivo, é você entender como é que a coisa funciona. Tá? Então, a mulher é pobre para o processo é porque ela não pode pagar um advogado. Entendi isso aí. Né? Então, a pessoa que não pode pagar advogado, a mulher, no caso, a vítima, não pode pagar advogado, ela tem que ser defendida pelo defensor público. Tá? A prioridade é ela, porque ela é a vítima. Certo? Então, ela fala aqui, ó, ele, né? A hipossuficiência das mulheres nos casos de violência doméstica, ela é de ampla ou de duplo aspecto. Ela é técnica e ela é jurídica. Tá? Ou seja, eu não posso defender juridicamente a vítima e ter outro defensor defendendo o acusado. Certo? Então, a defensoria vai só defender a hipossuficiência da pessoa que não pode pagar o advogado, mas da vítima, e em razão disso a defensoria não vai defender o acusado. Porque percebe que normalmente a defensoria defende o réu, o acusado, né? A gente tem uns processos criminais em que o promotor acusa e o réu, o acusado, ele é acusado, então precisa ser defendido. Se ele não pode pagar um defensor, é a defensoria que assume normalmente a defesa do réu. No caso da violência doméstica, né, esse polo se inverte. Porque a prioridade aqui é a defesa da vítima. Tá? Então, ele vai defender os interesses da vítima, porque tem desdobramentos civis, né, e familiares. Direito civil e de direito de família. Tá? Família, sucessão, vai. Beleza? E ele fala, diferente do acusado, que deve estar dentro da limitação de atuação da Defensoria Pública pelo critério da hipossuficiência econômica, tá? Ou hipossuficiência técnica. Olha, não há defesa técnica, defesa jurídica.
a defesa foi muito mal feita, né? Ele vai ter prejuízo, chama o defensor público para auxiliar. Ele tem hipossuficiência econômica, tá? Ele não pode pagar, então ele precisa de um defensor público. Olha, a Defensoria Pública mal tem um para defender a vítima, quanto mais vítima e acusado. Tá? Então, o esforço é para a defesa da vítima. Daí aquele problema que o juiz falou, lembra? Da necessidade de defensor dativo. Para que o defensor dativo? Para que o defensor possa defender o acusado. Já que o defensor dativo, nesse caso, é o advogado, tá? O advogado particular, tá? Ele é nomeado pelo juiz, como a gente já viu, para defender o acusado gratuitamente. Ou seja, o acusado não vai pagar nada ao advogado. Só que o advogado não trabalha de graça e nem pode trabalhar de graça. E aí a necessidade do Estado, ou seja, da Fazenda Pública, do Tesouro Público, pagar o advogado. Então eu tenho que ter um dinheiro reservado para o pagamento dos defensores dativos. Porque se não tiver esse pagamento, os advogados não vão querer realizar um trabalho. Olha, eu não trabalho de graça, né? É claro que eu tenho uma função pública no exercício da minha advocacia. É por isso que eu faço essa defesa, né? Fora do meu padrão, né? A defesa desse acusado, sem receber dinheiro dele, pagamento dele, pelos meus trabalhos. Só que eu vou receber do Estado, tá? Uma quantia determinada e de tempo em tempo é repassada para os advogados que realizaram essa defesa. Como é que esse pagamento é feito? Mediante a autorização do juiz. Porque é o juiz que faz o controle, né? Não, realmente ele fez aqui a defesa do acusado a meu pedido, porque o acusado não tinha advogado e o processo não podia ficar parado. Então eu nomeei o advogado, né? Com a aquiescência dele, com a permissão dele. Ele fez a defesa do acusado e, em razão disso, né, deve receber esse valor, tá? Como pagamento do seu trabalho. Ok? Vamos lá continuar. Aí ele fala, né, dessa atuação prioritária da defensoria para as mulheres. Daí a necessidade de ter advogado ou defensor dativo para o acusado. Né? Problema de autonomia orçamentária do DF. A gente viu até DF aqui é Defensoria Pública, né? DP, quer dizer. É porque não está digitando? Não, DP. Da Defensoria Pública, que está excluído da lei. Aqui é um detalhe jurídico, tá? O que é que a gente precisa ter? A Defensoria não tem recursos próprios, portanto, recursos suficientes para ter uma estrutura maior. Que estrutura maior é essa? Uma estrutura que dê conta do tamanho do Judiciário e do tamanho do Ministério Público. O Judiciário e o Ministério Público conseguem atuar muito mais porque ele tem mais orçamento, tem mais dinheiro, tá? Por isso tem mais servidores, tem mais membros, né? Ou seja, promotores e juízes, né? E a Defensoria Pública tem menos pessoal em razão disso, porque tem menos dinheiro, tem menos orçamento, tá? Então ela não consegue dar conta de tudo porque tem pouco pessoal trabalhando. Beleza? Aí ele fala, a impossibilidade da Defensoria Pública, por que está DF? Defensoria Pública para a atuação dos direitos do acusado por já atuar na defesa da vítima, como a gente já vinha falado, né? Eles realizam 437 atendimentos em 2008, realizaram, né? Esse é o NUDEM, que é o núcleo, né? Núcleo da Defensoria Pública, né, da mulher, né? Apenas das mulheres vítimas vulneráveis econômicas ou juridicamente. Ou seja, são a vítima, né, aqui é mulher e ela é vulnerável economicamente, não pode pagar o advogado. Então a Defensoria vai assumir, né, a defesa dos interesses dela. E eles realizaram 437 atendimentos. Beleza? Atendimentos, claro, que desenvolvem um acompanhamento dos processos dela. Certo? Tá tudo DF. Será que na minha cabeça era Distrito Federal? Um ato falho? Né? Letra D. A atuação da Defensoria tanto na área criminal, como a gente já falou, né? Lá na vara de violência doméstica, como na área de família. Ora, ela vai separar do companheiro dela, né? Ela pode ter filho normalmente. E em razão disso, ela tem que saber como é que vai ficar a guarda. A visita, ora, se ele é violento, ele não pode se aproximar de mim. Como é que fica a visita dos filhos? Certo? Aí,
é a ausência de funcionários para auxiliar o defensor público. Ele vai falar assim, olha, enquanto o juiz tem auxiliares, o promotor tem auxiliares, o defensor público não tem auxiliar, então ele trabalha sozinho. Então, na realidade, ele vai ter muito mais trabalho do que os outros têm, porque ele não tem ninguém que o auxilie, né, como o juiz e o promotor têm. Aí F aqui, por final, ele fala que o compromisso da Comissão da Mulher, lá da Assembleia, para reforço orçamentário da Defensoria Pública, ou seja, para encaminhar mais dinheiro para que eles possam fazer mais concursos, nomear mais pessoal, tanto nomear mais defensor público, como nomear mais servidores da Defensoria Pública, para destinação de defensor para atuação na defesa do acusado, aqui do acusado, né, de violência doméstica, para a celeridade do devido processo legal. Olha, se tiver mais defensor, a gente dá conta, né, de defender a vítima e, se precisar, o acusado. Só que somos poucos, a prioridade é da vítima. Então, a nossa atuação está na defesa da vítima, certo? Então, enquanto não resolver o problema da Defensoria Pública, né, descobre aqui o cobertor, vai necessitar do acompanhamento do defensor dativo, ok? Se não tem defensor público para defender o acusado, precisa de defensor dativo, ou seja, do advogado, que não vai receber dinheiro do acusado, vai receber dinheiro do Estado, tá? Para realizar a defesa desse acusado. Porque sem essa defesa, o processo não anda. Não há como condenar o acusado pelo que ele fez, porque não tem como o processo andar. Beleza? Aí aqui agora a gente vai pegar os pontos aqui da delegada. Olha quantos pontos a delegada faz. Muito mais do que os outros, né? Ao tanto da delegada, do defensor, da promotora e do juiz. Juiz 3, a promotora 6, o defensor também 6. Aí a delegada vai fazer quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então vamos ver o que é que a delegada tem a dizer. Delegada Laís Aparecida Rodrigues. Essa sim, né? Delegada titular. O que é que ela diz? Ela está à frente da delegacia de Contagem desde 2013. Então a delegacia de Contagem é bastante antiga, né? Em comparação à vara. A vara é de 2019 e a delegacia de 2013. Então a delegacia foi montada bem antes da vara. E ela considera que a rede de enfrentamento em Contagem, aqui, né, está muito bem estruturada, pois a delegacia depende da rede, né, em seu âmbito social, como um aparato preventivo e de apoio na repressão à violência. Ora, a delegada recebe a vítima e vai dizer assim, onde é que eu vou colocar a vítima? Como é que eu vou dizer que a vítima vai ficar protegida se ela não tem onde dormir? Então, eu preciso dessa rede, né, para oferecimento do abrigo, para que essa vítima possa, pelo menos, pernoitar em segurança. Tá? Aí ela diz, né, como já foi falado pela defensoria, aliás, pela promotoria, a estrutura física e humana melhor da Delegacia das Mulheres. Ou seja, um prédio melhor, né, e maior pessoal. Tá? Qual é o problema que ela faz? A baixa notificação de violência em razão do descrédito da ação do sistema de justiça. Lembra aqui, né? Cadê? Lembra aqui, voltando aqui para a nossa tela, lembra que a gente já tinha falado das ações sociais que as instituições fazem? Não só para efeito de transparência, para mostrar para o povo o que é que as instituições fazem. O tribunal faz isso, a promotoria faz isso, defensoria, OAB, a polícia militar e a polícia civil também fazem isso. Mostram para a população o trabalho que eles vêm realizando. Eles, inclusive, têm páginas, né, no Instagram, Facebook, no YouTube, realizam essas reportagens, né, como a gente viu aquela reportagem lá do Tribunal de Justiça, para mostrar para o povo o que é que está fazendo. Porque, segundo a nossa delegada, aí eu volto aqui, tá? As mulheres notificam em menor quantidade, ou seja, tem muito mais violência, as mulheres é que não denunciam,
Por que as mulheres não denunciam? Porque elas não têm confiança necessária no sistema de justiça. Lembra que aqui é sistema de justiça, tá? Não é só judiciário. Aqui é todo mundo junto. Sistema de justiça aqui, se a gente for colocar bem amplo, né, vai Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria, Judiciário, Defensoria e OAB. Todo mundo junto, tá? Então, a população não dá tanto valor ou tanta confiança assim nessa estrutura toda. Porque ela pensa, gente, se eu denuncio, o que é que vai ser de mim? Será que o juiz vai me proteger mesmo? A polícia vai me proteger? Será que eu vou ter onde dormir? Como é que eu vou me manter? Né? Eu não tenho como me manter porque eu não trabalho. Como é que vai ficar a minha vida? Será que eu vou ter apoio do Estado? Né? Não, ele vai me encaminhar, né, para uma agência de empregos prioritários para mulheres nessa situação, para que eu possa trabalhar. Como é que vai ficar minhas filhas, os meus filhos? Vão ficar em uma creche, uma escola, para que eu possa trabalhar? Como é que eu vou resolver minha vida? Porque todas essas questões econômicas e sociais e psicológicas, né, estão relacionadas nessa determinação da mulher realizar a denúncia ou não. Beleza? Compreendido aí? Uhum. Compreendido? Sim. Vamos lá. Baixíssima celeridade no trâmite processual. Ora, eu quero que o processo ande rápido. Porque aquele cara que cometeu o crime, eu quero que ele cumpra a pena, receba a sentença de condenação logo. Por que está demorando? Né? Qual o sentido? Qual é o sentido aí da demora? Excelência, né? Perguntando para o juiz. É muito processo para pouca gente. Negócio assim, então tá difícil. Então ninguém confia na justiça, né? Porque se vai demorar porque não tem gente trabalhando o suficiente, é muito processo para pouca gente, então já vou saber que o processo vai demorar demais, né? Então esse criminoso aqui vai ficar sem condenação, ou vai passar muito tempo respondendo. Não, o problema não é aqui não, aqui está tudo perfeito. O problema é na promotoria, que está também sobrecarregada. Aí você vai perguntando. É na promotoria? Não, aqui está tudo excelente, não tem nada pendente. Então é lá na Polícia Civil, a delegacia não está dando conta do serviço. É muito inquérito, é muita denúncia, é muita investigação para pouca gente. Né? Aí a Polícia Militar, não, aqui está tudo perfeito. Não tem processo, inquérito nenhum, aliás, na Polícia Civil, né? Não tem inquérito nenhum atrasado, está tudo saneado, perfeito. Aí você, então o problema é a Polícia Militar, que não tem pessoal para atender as ocorrências, para não ter pessoal para dar suporte. Então você vai investigando, né, instituição a instituição, para saber onde é que está o problema dessa lentidão no processo. Tá? Então, se eu tenho lentidão no processo, ela fala baixíssima celeridade no trâmite processual. Isso, gente, quem está falando é a delegada, tá? Então, ela joga a bola para a promotora e para o juiz. Ela fala assim, aqui o inquérito até está indo bem. Só que quando chega lá, o processo não anda. Aí eu estou com aquele agressor em liberdade, sem responder pelo processo. Eu estou com a vítima ainda com medo do agressor, porque o agressor está até debochando, porque até hoje não foi julgado, está demorando demais, então ele acha, tem uma sensação de que nada aconteceu, tá? E por aí vai. Se o processo demora demais, pode ter prescrição. Ou seja, aquele crime passar sem que o Estado consiga mais efetivar a punição do acusado. Com a tal sensação de impunidade, o que justificou com números, né, a necessidade da instalação da vara especializada de violência doméstica. Ou seja, eu tenho que dar prioridade a isso aqui. Né? Como é que pode? O crime é cometido, ninguém faz nada, é prescrito e fica por isso mesmo? Né? A pessoa não pode mais ser condenada por aquele crime porque prescreveu? Então, é um absurdo não ter celeridade do processo. O processo tem que andar rápido. Né? O que ela fala? A contagem está em terceiro na estatística de maior violência, atrás de BH e Juiz de Fora. Então, Contagem, nessa época aqui, só perdia para BH e Juiz de Fora, ganhando de todos em termos de violência doméstica. E ele fala, o somatório de inquéritos... Essas prescrições altas significa que demora, tem um prazo maior? Se o processo demora demais, vamos supor,
o processo prescreve em 4 anos. Ora, meu amigo, em 4 anos você tem que estar finalizado o processo. Se não finalizou, prescreveu, ó, acabou o direito de punir do Estado. Tá? O Estado tem o dever, né? E, portanto, a prerrogativa de realizar a punição do réu, do criminoso, daquele que cometeu o crime. Só que ele tem que fazer isso rápido, porque o réu não pode passar a vida toda. Rapaz, faz quantos anos que tu responde por esse crime? 10 anos, 20 anos, e até agora nada. Ora, qual é a sensação que causa? Impunidade, né? Eu agredi uma pessoa, a pessoa me processa, e até hoje eu não sou condenado? Para mim, o que é que acontece? Qual é a impressão? Não dá em nada, meu amigo. Eu agredi, ficou por isso mesmo. Então é por isso que eu tenho que ter um aparato de pessoal e de estrutura suficiente para que o processo ande rápido. Entende? Para que isso não ocorra, né? Exatamente. Né? Então a necessidade de trabalhar os inquéritos com qualidade para que a ação penal transcorra da melhor forma possível. É lógico. Né? O inquérito, o problema, a investigação do crime começa no inquérito. É ali que eu ouço as testemunhas, é que eu ouço o réu, faço o interrogatório do réu, colho o depoimento das testemunhas e coloco no inquérito. Tudo bem construídozinho, trabalhado, para que o promotor possa fazer um ótimo trabalho. Agora, se o inquérito é mal feito, o promotor não tem como dar andamento ao processo. Beleza? Ok? Beleza. Aí, nessa hora, a deputada faz uma parte e diz a necessidade de um horário adequado de funcionamento da Delegacia das Mulheres. Ora, a Delegacia da Mulher funciona no sábado? Funciona no domingo? Funciona à noite? Ora, a gente sabe que os problemas, as confusões estão no final de semana, a partir da sexta-noite. Se ela é agredida, ela vai ter que esperar até segunda-feira? Como é que isso é feito? Daí a necessidade muito maior de muito mais estrutura e de muito mais pessoal. Porque eu tenho que trabalhar de forma de plantão. Se a mulher precisa saber onde é que fica a Delegacia da Mulher para ela ir, aí ela chega lá, está fechado. Não, ela liga, né? Não, mas quem está atendendo é a delegacia tal de plantão. Eu vou ter que ir lá. É, exatamente. Aí a mulher desiste. Entende? Então, tem que ter uma estrutura fixa, conhecida e que tenha acolhimento para que a mulher se sinta confortável em se dirigir a qualquer hora nessa delegacia para realizar a denúncia. Ok? Então, para finalizar, gente, aqui, que a nossa hora já está dando, né? Alto índice de reincidência, ou seja, os acusados voltam a agredir, sem um trabalho preventivo para o agressor, ou seja, ninguém trabalha o agressor, e se ninguém trabalha o agressor continua cometendo crime, né? Sem o necessário foco para a persecução penal. Ou seja, é claro que eu tenho que punir o agressor, mas além de punir o agressor, eu tenho que trabalhá-lo para que ele não venha cometer novos crimes. Daí aquelas ações, tá? Da Polícia Civil, Polícia Militar, de todos os órgãos para conscientizar a coletividade como um todo. Nesse caso aqui, quem comete crime, né? No caso é o homem agressor aqui, nessa especificidade. Tá? Gente, já são 8h42, tá? Eu acho que se eu for explicar direitinho isso aqui, a gente vai acabar pegando aí o intervalo de vocês e comprometendo a próxima aula. Então, assim, vamos parar aqui, tá? Os pontos levantados pela deputada nessa questão do horário de funcionamento da delegacia, para que a gente possa continuar na próxima aula, ok? A gente vai vendo ponto por ponto e comentando, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Pode ser? Uhum. Combinados assim? Então, aí eu queria agradecer aí... Alguém falou? Sim, eu falei, Taylor. Okay. Fala aí, Taylor. Só uma dúvida. Nós, alunos da manhã, que participamos agora, amanhã estamos dispensados? Como é que... Se eu tinha explicado de manhã cedo? É, porque amanhã eu vou dar a mesma aula, né? Sim. Entende? Só se você quiser uma revisão. Como você é um cara muito esforçado, é lógico que você vai querer uma revisão, né? Não, isso é de lei. Amanhã... Entende, ó? Amanhã estamos juntos. Mas assim, é lógico, né? Professor, é necessário? Olha, eu vou tratar do mesmo tema, né? Vou fazer a mesma explicação, tá? Eu convidei vocês
para a gente dar aqui fazer uma interação e dar uma animada aqui na galera da noite. Porque reparem, né? Eu estou com a Paula Rabelo, a Yasmin, o Taylor, a Jéssica Souza, a Jéssica Santos, a Cleusa Santos, né? A Ana Paula e a Valesca, tá? 7 alunos da manhã, tá? Aí eu estou com Bruno, Inara e Cristina do turno da noite, tá? Então, assim, é uma tentativa minha aí de incentivar a galera da noite, tá? Para fazer com que a gente tenha mais esse compromisso de querer aprender mesmo, para poder conquistar esse nosso futuro. A gente não pode desistir fácil dos nossos sonhos, né? O nosso sonho é ter sucesso profissional o mais rápido possível, tá? Porque o que é bom não pode esperar, né? O que é bom para a nossa vida não pode esperar acontecer. A gente tem ânsia, né? A gente tem desejo de rapidez com isso. Pessoal, eu quero que a minha vida melhore o mais rápido possível. Eu quero fazer isso que eu sonho, que eu desejo, né? Porque esse é meu lugar, naquela mesa ali cheia de processo, ó, processo cheiroso. Até sentir aqui o cheirinho dele, né? Para que a gente possa ter o sucesso profissional que a gente deseja. Daí, né, agradecer às alunas e o aluno Taylor, né, da manhã. Né, obrigado aí pela companhia, pela parceria, tá? Vocês nunca falham aí. Vocês nunca falham aí no convite que eu faço. E também agradecer a Inara, Cristina e o Bruno também. Inara e Bruno, Cristina, né? Sempre estão presentes aí na nossa aula da noite. E para a galera da noite, até a próxima quarta. E para a galera da manhã, deem recado aí que amanhã de manhã, 9h35, a gente está começando a nossa aula. Ok? Tudo certo? Com Deus. Ok. Tudo de bom aí, obrigadão. Fique com Deus. Tchau, aí. Roberto. Tamo junto. Tchau, professor. Tchau, valeu. Boa noite. Obrigadão. Boa noite, Roberto. Tchau, tchau. 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 Manda essa gravação rápida, hein, Roberto? Vou baixar agora. Vídeo. Vou baixar Manda agora. o vídeo. Valeu.